Você poderia pensar que, após o naufrágio do Titanic, os projetistas de embarcações teriam aprendido a tornar suas criações um tanto mais resistentes. No entanto, parece que ainda há muito a ser aprendido. Afinal, quem somos nós para julgar? Nunca construímos um barco que realmente funcionasse. Existem muitos navios que infelizmente seguiram o mesmo destino do Titanic, perdidos nas profundezas aquáticas. Estes são navios afundando capturados em câmera. Número 15. 15 metros nos oceanos da África do Sul. Quando se está no mar e as coisas dão errado, a quem você recorre primeiro em busca de segurança? Ao capitão, é claro. Eles são como a pessoa responsável por um avião ou até mesmo o motorista de um carro. Essencialmente estão no comando e deveriam saber como agir. Bem, não neste caso. O capitão deste navio decidiu literalmente abandonar o barco como um rato e deixar todos os seus passageiros a bordo. Por sorte, todos a bordo do navio de cruzeiro oceano sobreviveram, mas foram os artistas que vieram ao resgate, não o capitão. Ele já havia desaparecido há tempos. Helicópteros de resgate vieram em auxílio das 571 pessoas a bordo do navio aflito, garantindo que todos estivessem seguros e contabilizados. A operação dramática durou apenas 90 minutos e foi concluída justo a tempo. Conforme as imagens mostram o transatlântico de luxo sucumbindo às ondas a 1 milha da costa do Oceano Índico da África do Sul, perto da vila de Coffee Bay. Barcos de resgate foram guiados até o navio pelos artistas do navio, que usaram o rádio para alertá-los sobre sua situação. Pegos em uma tempestade severa, o oceano estava enchendo de água e o capitão estava desaparecido. Ele e parte da tripulação foram condenados por negligência por um conselho grego de inquérito logo após o incidente, e com razão. Como este vídeo, aperte o botão de inscrever e clique no sino de notificação agora. Agora é hora do tópico estranho. Esta foto capturada em câmera mostra um verdadeiro colosso de um navio, tristemente encontrando seu fim ao começar a inclinar-se abaixo da superfície da água. Pelo que aprendemos, a natureza exata do que causou o naufrágio do navio permanece um tanto misteriosa. A teoria mais comum é que simplesmente não suportou o peso das armas a bordo. O que você acha? Como sempre, comente abaixo com a hashtag Tópico Estranho e nos deixe saber sua opinião em relação ao que acabamos de mostrar na tela. Vamos passar para o próximo. Número 14. Embarcação de treinamento Thunder. Construída na Noruega em 1969, o Thunder era um navio de pesca fora da lei que afundou em 2015. Na época, a Interpol acreditava que fazia parte dos 6 bandidos, um grupo de 6 embarcações de pesca que pescavam ilegalmente o peixe-dente patagônico no Oceano Austral. Ao longo dos anos, o Thunder passou por muitos nomes, incluindo Arctic Ranger, Typhoon 1, Cuckoo e Wuhan 4, e foi registrado pela última vez em Lagos, Nigéria, mas, curiosamente, foi oficialmente retirado da lista apenas uma semana antes de afundar. O navio foi perseguido por 110 dias por 2 navios da Sea Shepherd Conservation Society, o Bob Barker e o Sam Simon. Esta perseguição fez parte da Operação Icefish e cobriu 110 milhas das águas antárticas até São Tomé e Príncipe. Em 6 de abril de 2015, o Thunder afundou em circunstâncias suspeitas após parar completamente na costa oeste da África. A tripulação, que consistia em 30 indonésios e 10 oficiais da Espanha, Chile e Portugal, vestiu coletes salva-vidas e lançou uma escada pelo lado. Eles embarcaram em botes salva-vidas e foram todos resgatados pelos navios da Sea Shepherd, que aguardavam nas proximidades. Até hoje, o afundamento foi considerado suspeito, pois a tripulação tomou grandes medidas para garantir que afundasse. Normalmente, tudo seria feito para manter a flutuabilidade do navio pelo maior tempo possível, mas as portas e escotilhas do Thunder estavam todas amarradas abertas, e o porão de peixes também foi deixado entreaberto. Se foi afundado propositalmente, talvez nunca saibamos, mas as imagens de seus últimos momentos definitivamente valem a pena serem vistas. Número 13. O navio Stellar Banner, afundando na costa brasileira. O gigantesco transportador de minério Stellar Banner, propriedade da Polaris Shipping, da Coreia, teve um caminho um pouco mais complicado para seu eventual afundamento do que a maioria. O navio havia estado na água por apenas 4 anos quando encalhou na costa de São Luís em 24 de fevereiro de 2020. O dano no proa causado pelo acidente fez com que o navio desenvolvesse uma forte inclinação para este bordo, e os membros da tripulação foram imediatamente evacuados. Carregado com 275 mil toneladas de minério de ferro, o Stellar Banner estava a caminho de Qingdao, China, quando encontrou dificuldades.
A operação de salvamento levou meses para ser concluída e incluiu o descarregamento da carga do navio e a remoção de aproximadamente 3.500 toneladas de óleo combustível. Isso tudo ajudou o navio a se endireitar em 12 graus de sua inclinação e permitiu que alguns dos convéses submersos emergissem da água. O barco ainda era considerado inavegável e não podia ser rebocado para a costa, então foi temporariamente reflutuado e levado para águas mais profundas para inspeção, antes de ser afundado na sexta-feira, 12 de junho. Número 12. USS Radford afunda. Se apenas esse navio pudesse falar, as histórias que contaria das muitas excursões das quais fez parte durante sua vida. Construído pela Ingalls Shipbuilding, este destroyer da classe Spruance foi lançado em 1º de março de 1975. Usado por membros do Exército dos Estados Unidos, foi nomeado USS Arthur W. Radford, em homenagem ao almirante Arthur W. Radford, o primeiro oficial naval a ser presidente do Joint Chiefs of Staff. O destroyer foi comissionado em 16 de abril de 1977 e descomissionado em 18 de março de 2003. Serviu 26 anos, principalmente como um navio de suporte de fogo, pronto contra forças que ameaçavam missões de paz. Em 10 de agosto de 2011, o navio foi afundado na costa de Delaware e agora faz parte de um recife artificial no fundo do Oceano Atlântico. À medida que o navio afundava, o ex-oficial de sistemas de combate Douglas Warner e alguns de seus companheiros marinheiros prestaram homenagem à sua antiga casa, acendendo um charuto cada. A cena também foi assistida por 300 pessoas da segurança do Ferry Cape May Lewis, flutuando nas proximidades. Inicialmente não parecia que o navio realmente afundaria, mas uma vez que a água atingiu os buracos maiores, ele desceu como um castelo de cartas. Agora é conhecido como o Recife Del Jersey Land, o maior do seu tipo na costa leste. Número 11. Barco afundando capturado em fita em camotes. Se você não é fã de água e um passageiro um tanto nervoso, pode sentir um alívio quando seu navio entra no porto. Quer dizer, o que poderia dar errado agora? É como o avião quando toca o asfalto. Você pensaria que sua segurança estava assegurada. Bem, isso pode não ser necessariamente o caso se este clipe de um barco afundando no porto de Consuelo, na ilha de Camotes, Cebu, for algo a se levar em conta. A guarda costeira filipina foi chamada para o resgate quando este barco começou a encher de água logo após ter atracado, em 31 de agosto de 2019. A movimentação de um caminhão de 10 rodas carregado com cimento acredita-se ter iniciado uma cadeia de eventos que levou ao eventual afundamento do MV Mika Marie 8 da Jamília Shipping, que ainda tinha 22 pessoas a bordo. O oficial de informação pública das Visayas Centrais, Tenente Júnior Michael John Encina, disse que, conforme o caminhão de cimento estava saindo do navio, o navio listou para um lado e começou a encher de água. Ele havia vindo da cidade de Danao, no continente de Cebu, e estava transportando 149 passageiros, 18 membros da tripulação e 11 cargas rolantes quando chegou ao porto. Felizmente, a maioria dos passageiros já havia desembarcado quando o drama começou a se desenrolar, mas todos os passageiros e tripulação restantes no navio foram resgatados ilesos. Mas foi uma visão e tanto para aqueles com os pés firmemente plantados no chão, enquanto filmavam o barco aflito inclinando-se lentamente para o lado, à plena vista do cais. Número 10. Navio de carga afundando no rio Yangtze. Esta filmagem de um navio de carga virando completamente e afundando em minutos no rio Yangtze é inacreditável. Na verdade, se não tivesse sido filmado, muitos considerariam nada mais do que uma história exagerada, mas é verdade. Todo o evento foi capturado em câmera enquanto espectadores chocados filmavam o momento aterrorizante em que o navio de carga Xuan Long 818 bateu em rochas durante os procedimentos de atracação. O navio estava transportando 2.000 toneladas de cimento para Chongqing quando o acidente aconteceu, e foi visto rolando para o lado e capotando completamente num piscar de olhos. Em minutos, tudo o que podia ser visto movendo-se através das águas turvas do rio Yangtze era o casco virado do barco. Um enorme buraco havia sido rasgado em seu lado inferior, e o barco doente teve que ser arrastado para a margem. Embora tudo parecesse acontecer muito rapidamente, os 7 membros da tripulação a bordo conseguiram ser resgatados sãos e salvos. Número 9. Navio Quinta S, afundando em Corpus Christi, Texas. Este antigo cargueiro foi filmado ganhando uma segunda chance na vida, embora agora seja uma sob o mar, em vez de em cima dele.
O Quinta S, de 155 metros, foi afundado em 2014 e agora serve de lar para a vida marinha, em vez de sua tripulação e carga. Próximo ao seu 40º aniversário, o cargueiro deslizou para seu túmulo aquático no Golfo do México, ao largo da ilha Mustang, em aproximadamente 22,5 metros de água. Ela agora se torna parte do programa de recifes artificiais do Departamento de Parques e Vida Selvagem do Texas, e será o maior navio a ter sido recifado desde que o Texas Clipper, de 144 metros, foi afundado a 27 quilômetros da ilha South Padre em 2006. Sua presença irá aprimorar ainda mais um local existente conhecido como o Recife perto da costa de Corpus Christi, oficialmente conhecido como MU-775. Compreende uma enorme área de 68 hectares e é lar para 470 pirâmides de concreto e várias toneladas de tubos de concreto. Sua última adição, o Quinta S, foi lançado pela primeira vez no Japão em 1976. Considerada agora nada mais do que um velho navio de carga enferrujado e desatualizado, sem significância histórica, ela agora tem uma nova oportunidade de vida não só como um habitat subaquático para a vida marinha, mas como um destino interessante para mergulhadores. Portanto, definitivamente ainda há vida na velha garota. Número 8. Captura de drone do afundamento do navio de carga de 55 metros, Voisey Bernadette. De um cargueiro de contrabando de drogas para a vida como parte de um recife artificial nas águas da Flórida, o Voisey Bernadette teve uma completa mudança de cenário, em uma trama digna de um filme de Hollywood. O cargueiro agora tem uma nova perspectiva de vida e desfrutará de visitas da vida marinha, ao invés de barões do tráfico perigosos. O navio de 55 metros foi apreendido em Miami pela Autoridade de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos durante uma operação contra drogas em 2018. Oficiais do governo local e outras organizações interessadas em promover projetos de recifes consideraram que ele poderia ser uma adição bem-vinda ao Recife da Flórida. Esses projetos não apenas tornam a vida um pouco mais emocionante para os habitantes do oceano, mas também se tornam ótimos destinos turísticos para mergulhadores. A Flórida também tem uma predileção por navios de guerra e navios mercantes afundados intencionalmente, com cerca de 3.300 recifes artificiais no estado. Além disso, o Voisey Bernadette acrescenta mais interesse com sua história colorida. Imagens de drone mostram seu último voyage, escoltado por 2 rebocadores, carregados de peso e com água bombeada para seu casco. O Voisey Bernadette inclina lentamente para o lado do porto antes de afundar abaixo das ondas. Que fim pacífico para uma senhora de passado duvidoso. Número 7. Afundando um navio de guerra da Marinha Mexicana. Imagens de GoPro de um navio de guerra da Marinha Mexicana afundando abaixo das ondas representam um final pacífico para uma vida gasta no meio de operações militares. O AMR Uribe era um navio patrulha offshore que entrou em serviço em 1982. Foi o navio líder de sua classe, uma embarcação de patrulha multiuso, com 2 chaminés e um convés para helicóptero, considerado um navio naval relativamente pequeno. O Uribe foi projetado para defesa costeira, proteção de fronteiras, aplicação da lei de imigração e operações de busca e resgate. Devido ao seu tamanho, também eram relativamente baratos de produzir, sendo um dos tipos mais comuns de navios de guerra no mundo. Infelizmente, após anos de serviço protegendo um país e sua tripulação, esses antigos navios de guerra não são mais necessários, e é para o ferro velho que eles vão. Este exemplar, no entanto, está seguindo para coisas maiores e melhores. Agora jaz na costa de Rosarito, México, tendo sido afundado para ajudar a criar o primeiro recife artificial na Baja Califórnia. O Parque Subaquático de Rosarito. Essencialmente, o navio de guerra ainda está servindo seu povo, apenas de um ponto de vista ligeiramente diferente. Número 6. Traineira afunda perto das Ilhas Shetland. Esta história é demasiado comum e muitas vezes não termina bem. As traineiras têm uma reputação sombria quando se trata de morte por afogamento, seja a tripulação despreparada ou simplesmente um acidente bizarro. Muitos dias passados pescando terminaram em desastre ao longo dos anos, e isso não se limita a apenas uma parte do mundo. O oceano é uma amante cruel e certamente não é uma com quem se brincar. A tripulação a bordo do barco de pesca Ocean Way definitivamente concordaria, e eles são um dos poucos sortudos. A queda de seu barco de pesca foi capturada em câmera, e felizmente eles foram resgatados da água logo após o drama se desenrolar em 2017.
Quando a tripulação a bordo do navio descobriu que estava fazendo água logo ao largo das Shetland, pediram ajuda e um barco salva-vidas de Lerwick e o helicóptero da guarda costeira foram enviados para o local. À medida que os socorristas chegavam, os pescadores saltaram para o mar. Menos de 1 minuto depois, o Ocean Way desceu para seu túmulo aquático. As condições meteorológicas eram terríveis, com os socorristas dizendo que foi difícil aproximar o barco salva-vidas dos pescadores. Felizmente, todos os 5 foram retirados do mar vivos e bem, apenas um pouco frios devido ao seu mergulho não planejado. Número 5. Popa do navio atingido da Nova Zelândia finalmente afunda. Em 5 de outubro de 2011, um navio de contêineres, o MV Arena, encalhou no Recife Astrolábio enquanto navegava de Napier para Tauranga, viajando a uma velocidade de 17 nós em clima claro e transportando 1.368 contêineres. O navio atingiu o Recife e então começou a listar, com 8 contêineres contendo materiais perigosos e 1.700 toneladas de óleo combustível pesado e 200 toneladas de óleo diesel marinho a bordo. A vida selvagem ao redor e os populares pontos de pesca estavam ambos em risco. Até 9 de outubro, uma mancha de óleo de 5 km de comprimento podia ser vista e o óleo começou a chegar à praia de Mount Maunganui em 10 de outubro. O mau tempo fez com que o navio se deslocasse ainda mais sobre o Recife e a tripulação foi evacuada. Mais danos ao navio significaram mais vazamentos de óleo. Um total de 70 contêineres caíram do barco e foram para o mar, mas nenhum era perigoso. Esses contêineres começaram a aparecer na ilha Motiti e praias vizinhas foram fechadas. 3 meses depois, o navio se partiu em 2, com uma parte descendo ao fundo do oceano. E em 4 de abril de 2012, a última peça do quebra-cabeça desapareceu de vista, quando a popa do navio quebrado finalmente afundou depois de dias sendo castigada pelas ondas. Mais destroços e uma fina camada de óleo podiam ser vistos seguindo a partida da popa. Isso marcou o fim para o navio que entrou para a história marítima da Nova Zelândia como aquele que causou o pior desastre ambiental marítimo do país. Número 4. MV Rock Carrier afunda perto de Mumbai. Quando um navio afunda, não são apenas as vidas a bordo que precisam ser consideradas. As vidas da vida marinha, cuja casa o navio está visitando, também devem ser levadas em conta. O que acontece quando um navio transportando 60 mil toneladas de carvão e cerca de 290 toneladas de óleo de fornalha e 50 toneladas de óleo combustível a bordo? Esta foi a questão que precisou ser feita quando o navio de carga MV Rock Carrier afundou perto de Mumbai em agosto de 2011. As autoridades tiveram que trabalhar rapidamente para limpar a bagunça, pois o óleo estava vazando a uma taxa de cerca de 1,5 a 2 toneladas por hora. Logo foi descoberto em praias e na água perto da linha costeira da cidade, e uma pesquisa aérea encontrou que uma mancha se espalhou até 7 milhas náuticas do navio e precisava ser neutralizada imediatamente. Dispersantes de derramamento de óleo foram usados para ajudar na limpeza, mas não antes de a vida selvagem na área ser colocada em risco. O navio de 220 metros entrou em dificuldades em tempo tempestuoso, enquanto viajava da Indonésia para Gujarat. Um chamado de socorro foi enviado e toda a tripulação foi resgatada antes que o navio cantasse seus últimos minutos acima da linha d'água, capturados em câmera. Número 3. Navio de carga naufragado afundando na Nova Zelândia. Um navio de contêineres de propriedade da empresa de navegação grega Customary Inc. encalhou perto da Baía de Plenty, na costa norte da ilha norte da Nova Zelândia, na cidade resort de Tauranga, em 5 de outubro de 2011. Não havia uma razão real para o encalhe. Na verdade, era um dia claro quando o navio se dirigia ao porto de Napier. Após um caso judicial em que o capitão e o oficial de navegação foram considerados culpados e presos, descobriu-se que o Arena atingiu o Recife Astrolábio devido a erros de navegação. O encalhe resultante causou o pior desastre de poluição marítima da Nova Zelândia, pois os navios de contêineres derramaram óleo e destroços. Após a limpeza inicial, o naufrágio do Reno foi castigado por ventos fortes consistentes e mares agitados, e foi relatado em 14 de outubro de 2011 que havia rachado. A proa e a popa estavam efetivamente sendo seguradas juntas pela estrutura interna do navio e pelo próprio Recife. Finalmente, em 8 de janeiro de 2012, ele se partiu em 2 durante uma tempestade, e a proa desapareceu sob a água. Uma barreira foi rapidamente colocada para evitar que o óleo contaminasse ainda mais as praias-chave, e o Centro de Resposta à Vida Selvagem foi colocado em alerta máximo.
Número 2. O afundamento do Algo Port. Você pensaria que antes de decidir rebocar um navio que estava para passar por reparos, ele pelo menos seria navegável, não é mesmo? Bem, parece que isso não precisa ser um requisito, pelo menos se o afundamento do MV Algo Port serve de exemplo. Imagens do navio se partindo em dois e afundando no mar da China Oriental, ao sul do Japão, mostram o quão perigoso pode ser rebocar uma embarcação. O incidente aconteceu em 6 de setembro de 2009. Enquanto o Algo Port estava sendo rebocado do Panamá para um estaleiro chinês para conversão. O Pacific Hickory, um rebocador operado pela Island Tug and Barge, com sede em Vancouver, havia assumido a tarefa de entregar o navio ao seu destino, mas foi uma decisão que quase vieram a se arrepender. Acreditava-se que o Algo Port estava seguindo os passos de sua companheira de frota, MV Algo Bay, que recebeu um novo corpo dianteiro. O custo do retrofit foi estimado em aproximadamente 65 milhões de dólares. No entanto, a empresa acabou ganhando 2 milhões de dólares em vez disso, com o pagamento do seguro. Acredita-se que a tempestade tropical da Guam tenha sido responsável pelo encontro com mares agitados que provaram ser o fim definitivo do Algo Port. Número 1. Afundamento do Kraken. O gigantesco navio de aço, o Kraken, foi afundado em 20 de janeiro de 2017. Ele, juntamente com muitos outros navios, incluindo antigos navios da Segunda Guerra Mundial, agora faz parte dos recifes artificiais mais legais já criados. O programa de recifes artificiais do Departamento de Parques e Vida Selvagem do Texas afundou o navio de carga de 371 pés a 67 milhas da costa de Galveston. Espera-se que, com o tempo, peixes, corais e outros invertebrados sejam atraídos para o recife, assim como mergulhadores e pescadores. Recifes artificiais se tornaram bastante populares ao longo dos anos, pois melhoram o ambiente marinho ao incentivar novos habitantes para a área. O programa de recifes artificiais do Texas Parks and Wildlife é financiado por meio de parcerias industriais e concessões, e foi criado para melhorar os habitats marinhos. Não só isso, mas está se provando ser uma grande atração turística. O próprio Kraken está localizado perto do Santuário Marinho Flower Gardens, o que também o torna um dos principais locais de mergulho no Golfo do México. Um bônus interessante para um navio que pensava que seus dias de interação humana haviam acabado. Existem navios que viram acidentalmente e outros que encontram seu fim nas mãos dos humanos. Seja qual for o caso, um navio afundando sob a superfície do oceano é uma visão e tanto, se pode ser apreciado ou não, obviamente depende das circunstâncias, pois, como sabemos, muitas vidas foram perdidas do mar. Confira também nossos outros conteúdos interessantes que estão aparecendo na tela agora. Até a próxima!